Eu decidi fazer esse vídeo porque eu recebi uma pergunta da Keilane. Faz um vídeo dando dicas de como construir ou reformar com economia. Sempre que vocês quiserem me fazer qualquer pergunta, qualquer assunto relacionado a este vídeo ou qualquer outro tema livre, coloca aquela hashtag trocando ideia nos meus vídeos ou nos vídeos de todo o Esquadrão de Senza. Quando a gente fala, né, construir ou reformar, geralmente você pensa num montante, num dinheiro um pouquinho maior. É diferente de você só dar um tapa, sabe? Só uma decorada no ambiente. Eu tô falando aqui de uma reforma. Aqui no canal, geralmente, eu mostro pra vocês reformas, construções, e isso sim precisa de um investimento um pouquinho maior, geralmente. Por que geralmente? Porque você pode sim fazer essa reforma, essa construção, sendo mais econômico. O dinheiro, claro, vai ser maior que só um tapa, como eu disse, só uma decorada, mas não precisa gastar rios de dinheiro. Tem vários exemplos aqui nesse vídeo. Eu vou começar com algumas perguntas que me mandaram, e aí eu vou colocando essas dicas no meio do vídeo. A Amanda, por exemplo. A tão esperada casinha, amei tudo, você arrasa. Ela tá comentando sobre o vídeo da casinha. Quem não assistiu, eu vou deixar aqui. Tati, me tira uma dúvida. No meu quarto de casal, queremos colocar pendentes nas duas laterais da cama, mas o nosso apartamento não é rebaixado. Você tem uma solução barata e prática para isso? Tenho. Olha só. Muitas vezes, eu recomendo aos clientes, quando a planilha tá mais apertadinha da obra, pra gente fazer o forro de gesso rebaixado só na área social e deixar os quartos sem forro. Até pra você ter uma marcenaria, né, os armários mais bem aproveitados, com o pé direito mais alto, eu gosto de deixar os quartos sem forro. E aí, essa história dos pendentes, o que você pode fazer? Ou você coloca arandelas, que aí você rasga pela parede, não precisa sair rasgando na laje. Você pode desviar o ponto central, eu já mostrei também isso num vídeo que eu falei sobre iluminação. Quando você corta um pouquinho do gesso, sabe aquele gesso, não o gesso forro rebaixado, o gesso que a construtora usa para dar acabamento na laje, aquele gesso liso, sabe? Algumas vezes esse gesso tem uma alturinha suficiente para você conseguir passar um PP ali, um plástico-chumbo, sem precisar de conduíte. E aí você consegue desviar aquele ponto central para outros pontos, criando o seu pendente. Ou, a dica que eu acho a mais prática de todas e fica super charmoso, é você colocar o fio com uma barriguinha. Sabe quando você deixa o fio dobrado? Então, por exemplo, uma mesa de jantar. Você tem ali o ponto central do seu pendente, só que não tá centralizado. E aí você coloca um ganchinho no teto para conseguir centralizar o pendente e fica aquela barriguinha do cordão. Vou deixar uma imagem aqui para ilustrar. É a mesma coisa, só que você vai criar dois pontos e deixar os pendentes ali ao lado da sua cabeceira, centralizados no criado mudo. A pergunta da Fernanda. Amei tudo e vi algo que tenho dúvida. O banheiro pode ser revestido apenas na área do box? Vou ver até o vídeo de novo pra ter certeza. Não precisa, já te falo, Fernanda. Pode sim, tá? Aí ela continua. Porque além de mais barato, ainda fica mais prático no dia a dia pra limpar todos esses revestimentos. Então, Fernanda, sabe que eu tenho usado muito essa ideia do revestimento só dentro do box? Gente, vocês não têm ideia da economia que é isso. Porque o revestimento, você precisa, além do material, a mão de obra de instalação. E acaba, sim, ficando muito mais caro que a mão de obra de um pintor que vai, sei lá, em algumas horinhas ali resolver o seu banheiro inteiro, e o azulejista muitas vezes ele vai precisar de uns 2, 3, 4 dias, dependendo, né, da dificuldade do revestimento que você escolher. Além da mão de obra, como eu já disse, o material, você vai gastar o quê? Um galãozinho no máximo de tinta para pintar todo o seu banheiro, ao invés de gastar, sei lá, 8, 9, 10 metros quadrados, dependendo, claro, da medida aí do tamanho do seu banheiro. Mas sem dúvida é mais barato. E existem tintas muito boas para tetos de cozinhas e banheiros. E você pode usar essa mesma tinta de teto para as paredes, porque costuma ser antimofo. E aí aquele vaporzinho, sabe, do banho que as pessoas ficam super preocupadas que vão dar bolor na parede, essa tinta dá uma repelida. Aliás, já existem outras tintas ótimas, não só essas para tetos de cozinhas e banheiros, como eu disse, para você pintar a sua casa inteira, que facilita a limpeza, sabe? Você pode pegar até uma buchinha, lavar não, mas pode ser uma buchinha molhada mesmo, dar uma esfregadinha ali, que a tinta
tinta é super resistente, então eu tô usando cada vez mais tintas nos banheiros. Claro, na área do box, sabe o que eu vi outro dia? Na área do box, uma construtora entregou só na pintura epox, mas aí fica aquela pintura super brilhante. É uma super economia, né, pra construtora, imagino quanto eles economizaram ali, mas o acabamento não me agrada muito. Então eu prefiro ainda o revestimento ali no box e o resto pode pintura, vai ficar ótimo. A Silvia Regina me perguntou assim: oi Patrícia, o que você acha de porcelanato que imita esses laminados? Preciso da sua dica urgente. Dependo agora da sua opinião. Depois que viciei em seus vídeos, só confio em você. Ô Silvia, obrigada. Então, a Silvia ela não perguntou nada sobre economia, mas eu aproveitei a pergunta dela para falar sobre esse assunto. Porque esses revestimentos que imitam outros materiais, por exemplo, o porcelanato que imita madeira ou o porcelanato que imita o mármore, eles costumam sim ser mais baratos do que o material natural, o material real, do que a madeira, do que o mármore. Mas muitas vezes eles não têm a mesma função, como por exemplo a madeira. A madeira é um material mais quente. Você sente isso, né? Quando você tá andando ali descalço na sua casa que tem um piso de madeira ou um piso frio, que a gente chama de piso frio, mas é um porcelanato. Esse porcelanato que imita madeira, ele pode até enganar visualmente, né? Tem uma estética bem parecida, mas o toque vai ser outro, a função vai ser outra. Ele vai servir, por exemplo, para um banheiro que você quer colocar madeira e tem medo, porque dentro do banheiro é mais difícil a manutenção de um piso de madeira, por razões óbvias, água, né? Seria a razão óbvia. Então ele funcionaria muito bem ali. Vai sair mais barato que a madeira? Depende, gente. Tem muita madeira, por exemplo, um laminado que acaba sendo mais barato, aquele piso multistrato. Eu tô devendo um vídeo desse, né? Quem quiser me pede aqui já, pra não esquecer depois. Esse multistrato, ele acaba sendo mais barato do que muitos porcelanatos que imitam madeira, sabia? Então não vai na certeza de que o porcelanato vai ser mais barato do que a madeira, de que o porcelanato vai ser mais barato que uma pedra natural. Eu já vi muito granito natural, muito mais barato que porcelanato. Então a minha resposta vai ser sempre depende. Eu acho bom, ela tinha me perguntado se eu achava bom. Eu acho bom em alguns casos, quando você precisa daquele material que imita a madeira para uma área molhada, por exemplo. Aí faz todo sentido. Mas você sempre tem que colocar na balança tudo ali, de todos os materiais que você tá pensando em usar. Custo, claro, a função deles, a estética. Muitas vezes fazer uma listinha do que não funciona para você ou do que não te agrada ajuda a chegar no resultado do escolhido. Uma dica boa. A Simone me pediu dicas baratas para marcenaria. Adoro, Simone. Vamos lá. Muitas vezes, quando o cliente pede uma marcenaria barata, a gente vai direto para aquele laminado com acabamento branquinho básico. Os desenhados geralmente custam mais caros, os amadeirados também. Folha de madeira natural é mais caro do que o laminado, geralmente. Então, o branquinho seria o acabamento mais econômico. Existem diferenças de espessura quando o marceneiro vai montar ali o seu armário. Então, ele te fala, esse aqui é com 18 ou 25 milímetros. Isso, ele tá falando da espessura da chapa que ele vai usar para fazer a estrutura do seu armário. Se é um armário que você pretende usar, pelo menos nos próximos 20 anos, sim, gente, esse é o prazo que geralmente eu passo para os clientes. Olha, eu tô reformando a sua casa, a gente tá construindo isso para durar pelo menos 20 anos. Então, é isso que você tem que colocar na balança. Se você quer que dure 6 meses, faz com um caixote de madeira, vai, 1 ano e meio, caixote de madeira dura, né? Faz uma estante, pode ser que comece a envergar, pode ser que dure mais de 1 ano e meio. Sim, adoro, já fiz uma estante de caixotes, fica linda. Mas o que eu quero dizer é que vai durar menos. Aquele material é mais frágil. Então, quando você pede ali pro marceneiro usar o material mais baratinho de todos, pode ser que daqui a alguns anos, não daqui 6 meses, mas daqui, sei lá, 5 anos, alguma gaveta fique meio capenga, nada que uma manutenção, um ajuste não resolva, tá? Mas dá sim pra economizar nessas espessuras, como eu tô dizendo aqui, você só tem que pensar nesse tempo. Claro, um material um pouquinho mais caro, de uma qualidade melhor, uma espessura maior, vai durar mais tempo.
Ferragens. Ferragens é outro item que você consegue economizar bastante. Tem muita variação de ferragem. Ferragem é corrediça, dobradiça, de porta, gaveta. Eu não costumo recomendar para os clientes economizarem neste item. Agora, se você quer economizar, sabe aqueles amortecedores que quando você bate a porta, ela vai devagarinho e depois encosta, não bate de uma vez, fazendo aquele barulho chato? Essa dobradiça custa mais caro. Então, o que eu sugiro? Fazer as portas dos armários com essa dobradiça e as gavetas, por exemplo, sem o amortecedor. Por quê? A gaveta você fecha ali com mais cuidado, a porta você bate e sai andando, né? Na minha cabeça. E geralmente os clientes que seguem os meus conselhos dizem que funciona muito bem. A porta de abrir, ela é mais barata que a de correr, tá? Isso é uma outra dica. Quando você vai fazer a marcenaria de armário pro quarto, você consegue fazer um desenho bonitinho na porta, não precisa ser sempre de correr. Você só precisa, claro, pensar no espaço que você tem ali, porque a porta de abrir, você precisa ter um pouquinho mais de espaço. Outro dia me zoaram, me corrigiram que todas as portas são de abrir. É que eu tenho o costume de falar a porta convencional, eu chamo de porta de abrir. E a outra eu chamo de porta de correr, mas todas abrem, claro, né? Uma dica muito boa para economizar na marcenaria é que vocês já estão cansados de ouvir aqui nesse canal. Para quem já me conhece, para quem é novo, já aproveita e já se inscreve. Eu vou ficar super feliz de ter novos seguidores por aqui. As cavas. Eu sou completamente louca por cavas, a louca das cavas, pode se dizer assim. Na marcenaria. E isso, gente, sim é uma economia, viu? Sem dúvida nenhuma. Porque é um acessório a menos que você tá usando ali. Ai, Patrícia, mas e a mão de obra? A mão de obra para colocar o puxador também não é muito fácil. Então pode ser que o marceneiro dê uma choradinha ali e fale que vai ter que cobrar um pouquinho mais pela cava que ele vai fazer. Mas se você colocar na ponta do lápis quanto você gastaria com os puxadores, com certeza vai ser mais. Ah, e só pra finalizar esse assunto marcenaria, sabe? Que aqui na minha casa eu fiz uma estante, é como se fosse um nicho, porque eu tô olhando ali pra eles. Eu vou postar depois nos meus stories, tá bom? Lá no meu Instagram, aí eu mostro pra vocês os detalhes. Eu fiz com umas prateleirinhas de gesso. Eu já fiz um vídeo que eu falei sobre armários em gesso. Eu não sou muito a favor porque o gesso acaba ficando mais frágil. Se é uma estante que você vai deixar ali alguns livros ou alguns objetos mais decorativos que você não vai precisar ficar pegando toda hora, como por exemplo uma prateleira de uma cozinha, eu super recomendo fazer em gesso. Sai muito mais barato que marcenaria. Claro, vai ter ali a espessura do gesso, né? Da estrutura do perfil do gesso. Mas, enfim, uma alternativa. Recebi uma mensagem fofa do Mário. Sim, é o nome dele, tá? 2 vezes, Mário. Coisas baratas com um toque especial, fica rica. Eu concordo, Mário. Parabéns a todos os envolvidos. Vou tomar vergonha e dar um trato no meu quarto. Economicamente brasileiro. Olha só, gente, é engraçado isso, né? Que quem aí tá me assistindo e precisa dar um jeito em algum cantinho da casa, por favor, escreve aqui embaixo. O banheiro, o quarto, a sala. Eu, aqui na minha casa, eu preciso dar jeito em vários cantinhos. Mas assim, tá super habitável, tá lindinho, mas a gente tem essa vontade de mudar, né? E de melhorar. A gente muda e aí a gente percebe que as nossas necessidades são outras. Os meus filhos cresceram, eu preciso mudar, adaptar algumas coisas. Tô louca pra reformar o quarto do Antônio, do meu filho. Então é isso, a gente precisa tomar essa coragem, fazer uma listinha realmente do que precisa ser feito, como a gente consegue fazer isso com economia, procurar essas alternativas, porque sempre tem uma alternativa pra tudo. Sério, iluminação, como eu disse, a história do forro, acabamentos, como eu disse, por exemplo, o revestimento ser substituído por uma boa pintura, marcenaria, você pode usar em algum momento um drywall. Então, sim, sempre tem alternativas e é possível fazer uma obra com economia. Se não for inscrito no canal, já se inscreve aqui e no canal da Dicenza. Me fala se gostou. Beijo, valeu, tchau!